teve preparo, foi abrido novas portas, cobradores foi transferido para outras áreas dentro da empresa, entendeu? Teve demissões sim, aqueles que não conseguiram se adequar ao momento, né? Que não se credenciaram para uma Para nova... outras funções, para outras coisas. Mas foi criado serviço de atendente, os cobradores dos terminais não acabaram, alguns foi reorganizado para cuidar da fila, até se preparando para motorista também. Agora, então vamos falar, e quando é que te despertou esse interesse para você fazer a disputa sindical? Olha, foi no ano de 2006, teve uma eleição no sindicato e a gente participou. Foi onde que teve uma eleição de urna eletrônica. Acho que eu me lembro desse episódio. Exato. Daí, Tava bastante tensa a disputa. Isso mesmo. Aí buscaram o tribunal para intermediar. Daí teve essa eleição e eu fui convidado para mim presidir uma mesa da urna eletrônica. E daí que lá, no meu sangue político, gostava muito de políticas, eu fui me envolvendo, me aproximando do sindicato, fazendo movimentos na garagem, me candidatando à CIPA, e daí veio toda uma história. Numa eleição futura, fui compor a diretoria, participei efetivamente da disputa e estamos aí na... Quanto tempo já tem isso, William? 2008... 12, 15 anos. 15 anos. Nesse processo, vamos dar uma acelerada no tempo, William. A reforma trabalhista no Michel Temer, qual foi a consequência para a organização? Obviamente o sindicato teve que buscar alternativas para conviver, para se modernizar e tal. Cada época tem seus desafios. Foi um momento difícil a reforma trabalhista? Foi difícil, Mariano, porque a gente via no governo tirando partido, tirando qualquer tipo de ideologia política, que na verdade teve um golpe, né, no governo Dilma, e o Temer veio e deu essa reforma trabalhista aí, que foi a pior derrota para o trabalhador, para todos os trabalhadores do país. Foi a pior massacre trabalhista que já teve na história. Tirou-se muito direitos? Tirou-se muito direito, perdeu vários direitos, os trabalhadores, aposentadoria. Hoje em dia, um brasileiro não consegue aposentar mais. Tirou o imposto sindical, que era de extrema importância para manter a entidade sindical e manter os trabalhadores, porque era do imposto sindical que tinha a sobra para o sindicato poder fazer suas ações, seus movimentos, fortalecer mais ainda. Fazer educação sindical. Exato. E daí teve que se adequar. Os sindicatos teve que se adequar, se procurar parcerias, convênios, oferecer mais convênios, dentista. Passou a ter que fazer assistência social para poder sobreviver. E procurar mais sócios, né? Porque daí você tem que trabalhar, além de você fazer todo o programa de salários, brigar pelos direitos dos trabalhadores hoje, você tem que fazer a área social também para agradar mais e dar motivos também para o sócio vir associar no sindicato. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, o que o William está dizendo é que tem duas visões sindicais. Uma que diz que o sindicato existe para lutar por direitos, pela proteção do trabalho e pelos direitos do trabalho e do trabalhador. E tem outra visão que quer que o sindicato faça assistência social, médicos, odontólogos, psicólogos, que cuide da saúde do trabalhador, que é uma função do Estado. Né? E o sindicato acaba fazendo parte da função que o Estado teria que fazer de cuidar da sanidade da mão de obra, acaba transferindo isso para o sindicato. E nesse período, para sobreviver, o sindicato, que sempre foi combativo, que sempre teve uma luta, acabou tendo que adotar esse expediente também para poder sobreviver. Isso, Mariano, muito boa sua colocação. Eu queria deixar também bem claro aqui para os ouvintes e esclarecer um
ponto aqui que é muito importante, é a importância do seu sindicato. Não só na classe dos motoristas, mas em todas as classes. O sindicato, ouvintes, vocês têm que lembrar do sindicato o seguinte: todos os direitos, benefícios que você tem, é conquista do sindicato. O sindicato que vai lá, briga, conquista para você um ticket de alimentação, um vale gás, um plano de saúde, um 14º, que hoje o transporte coletivo tem o 10º, que é o PL, que se caracteriza um 14º salário, a melhoria da sua jornada de trabalho. Isso são benefícios. Isso, quando você entra para uma mesa de negociação, Mariano, isso aí tudo se perde. Isso é renovado todo ano. E se você não tiver um sindicato atuante, porque o empresário, ele tem a seguinte visão: a empresa é o lucro. Uhum. Entendeu? E se você não tem um sindicato atuante, isso se perde tudo. Então qual que é a melhor forma de você brigar para um melhor? Fortalecer seu sindicato. Ser participativo ao seu sindicato. Né? O William, você falou uma coisa interessante. Você falou que no Brasil o trabalhador não se aposenta mais. Essa sua afirmação, ela está calçada em qual afirmação? Por tempo de serviço? Se o cara começar a trabalhar... Eu comecei, por exemplo, a trabalhar aos 12 anos. Minha carteira foi registrada, eu tinha 15. Hoje não é... O menor aprendiz pode ir para o mercado de trabalho aos 14 anos. Quem começou a trabalhar efetivamente aos 14 anos, vai se aposentar com qual idade? Mariano, vamos retrager um pouquinho. Antigamente, se você começasse aos 14 anos, qual que seria o tempo que você se aposentadoria? 25 anos, 30 anos para homem, me parece. 30 anos para homem. Com 14 anos? 44. 44 anos você estaria aposentado. Trabalhou muito, porque para você trabalhar 30 anos... Não, e começando, eu comecei efetivamente a trabalhar aos 12, mas recolher aos 15. Uma criança, né? Sim. Vamos dizer. Você trabalhou, você perdeu uma parte da sua adolescência, trabalhando, tentando um sustento, trabalhou 30 anos, 44 anos. Vamos curtir então, vamos tentar aproveitar o que você não aproveitou na sua adolescência, aposentou 40 anos. Hoje você não aposenta com 40 anos mais, nem 45 anos. Hoje, além do tempo de serviço, Mariano, você tem que ter idade também. Hoje você não consegue aposentar com menos de 65 anos de idade. Mulher. Então, o tempo de trabalho foi estendido. Foi estendido. Você não pode parar de trabalhar. Então, ou seja, se eu começar aos 14 anos, eu vou ter que trabalhar até os 65 anos. Seriam mais de 40 anos de trabalho. Uma mulher, né? É uma mulher. Uma mulher. E o homem vai... 60 e 70 anos. Caraca. Quer dizer, se eu trabalhar ganhando 3, 4 salários mínimos, eu vou me aposentar ganhando um salário. Um salário. Que não vai dar para pagar meu remédio de pressão. Exatamente. E isso tudo foi consequência da reforma feita no governo Temer? No governo Temer. Então não foi um golpe, foi um massacre. Foi um massacre, exato. E não só do governo, mas porque o presidente não ia fazer sozinho, dos que votaram a favor, o Congresso que votou a favor. Que é uma grande falha, né, Mariano? Hoje o trabalhador, em vez de votar no trabalhador, ele vota nos empresários. Porque a maioria dos nossos deputados, dos nossos senadores, são empresários. Eles não vão ver pela classe trabalhadora. É verdade. Você tocou numa coisa que é a luta de... Acho que quem faz política popular, né, que começa no campo popular, a grande luta é isso, é votar de acordo com o seu interesse. Mas as pessoas dizem, a elite diz para o trabalhador comum que ele tem que votar não no partido, que ele tem que votar no cidadão vencedor, naquele cara que tem dinheiro, que pode ajudar os pobres, que vai cuidar dos pobres, que vai fazer... Mas quando chega lá, ele cuida dos interesses dele mesmo, né? Com certeza. Das empresas, com certeza. do seu lucro.
E o último a ser pensado é o salário do trabalhador. Com certeza. Isso tá bem prova hoje em dia para todo mundo ver. O nosso antigo ministro da economia aí lutou geralmente por os interesses próprios dele, né? E hoje está servindo toda... O Guedes tem aplicado num paraíso fiscal, não sei aonde aí, tem uma aplicação em dólar que é, sei lá, é qualquer coisa em milhões de dólares. E toda vez que o nosso dólar aqui subia, ele ganhava dinheiro lá sem fazer absolutamente, quer dizer, sem fazer não, ele trabalhava para a economia ter aquele percentual, aliás, que o Campos Neto continua mantendo até agora, e ele continua ganhando dinheiro sem sair de casa. Exatamente. Ele sai de casa para caminhar na praia, gente. Oxi, muito trabalho. Verdade. A economia, Mariana, eu creio que está voltando aos trilhos. Lentamente, mas está voltando. Você via aí uma saca de milho aí, custava R$80 há menos de um ano atrás. Hoje está R$39. Entendeu? Então as coisas no mercado, você vê disparadamente que estão abaixando. O combustível não teve grandes altas, teve reduções. Então eu creio que vem coisas boas para a população e principalmente, Mariano, para a classe mais humilde, para a classe mais trabalhadora, que é a que sofre mais. Você acha que já houve diferença do governo passado para o governo agora? Dá uns exemplos aí no que mudou na inflação, na economia pra gente, William. Olha, vamos colocar a inflação de reajuste salarial. Tô recém fechando um reajuste salarial para os trabalhadores de uma denominada empresa do ramo de transporte rodoviário. A inflação tá dando 3%. 3%? 3% do INPC. E estamos conseguindo conseguindo convencer a empresa, estamos dando um reajuste salarial de 7,25%. Ou seja, um ganho real de 4,25%. A empresa fez suas contas e está conseguindo repassar um ganho real. Que interessante. E você, nos outros anos dos outros governos, você não conseguia dar a inflação do momento. Interessante isso. E do ponto de vista no comércio, a cesta básica para o trabalhador, como é que tá? A cesta teve uma diminuição também significativa, Mariano. Diminuiu o custo. Portanto, você já conseguiu um ganho real de salário e com baixa na inflação na cesta básica, na carne, na gasolina. Em tudo. Hoje você vai no mercado, você pega promoções de carnes aí já a R$24. A carne de primeira. Sério? Sério. Eu tenho que ir nesse mercado aí, hein? Um exemplo ali na Sebastião Lima, tem um mercado ali. E fomos essa semana, o pessoal do sindicato lá, passando, nós tiramos foto, inclusive, Mariano. Picanha fatiada, R$32,50. Essa é a picanha do Lula. Exato. Tá vindo aí. 7h45, estou conversando com William Alves da Silva, brasileiro, casado. Tá fazendo direito, William? Isso, eu tenho o quinto semestre de direito. Mas tá parado ou tá com... Tô parado. Depois trancou da a matrícula? pandemia dei uma trancada aí. Você falou em pandemia, vamos falar na pandemia. Como é que foi pro sindicato aquele período da pandemia? Mariano, foi difícil para todos. Foi um momento muito difícil, mas a classe do transporte foi muito dolorida. E os trabalhadores foram parceiro da população, foram parceiro das empresas, entenderam o momento. Tivemos reduções de salários por períodos. As empresas, porque depende de gente, principalmente de transporte, e ficou tudo parado. Então o transporte não transportava ninguém. Teve muitas demissões? Teve muitas demissões, teve. No transporte coletivo mesmo de Campo Grande teve 600 demissões. Mas isso é iniciativa da empresa, do governo, como é que foi? Foi da empresa, o governo
deu suas contribuições para isso. Incentivou a demissão. As empresas não queriam, mas não teria como pagar, e o governo não tomou nenhuma medida para que isso não acontecesse, né? E chegou o momento que a empresa não tinha dinheiro, não tinha incentivo, não teve respaldo dos governos, a empresa chamou, sentou. O que o governo incentivou? Não obrigou a empresa a fazer os pagamentos. Liberou o FGTS. Exato. Diminuiu as multas. Não teve multas, né? Foi sancionada as multas, então facilitou a demissão. Então, de trabalhadores que, quando se tivesse 5, 10 anos, ia receber 40% do seu FGTS, não recebeu? 20%. 20%? 20%. Recebeu 20%? 20%. Então, de 40% caiu para 20%. Para 20%. Caramba. Foi uma pandemia também no salário. Exato. E principalmente dos funcionários mais antigos, mais de idade, os que estavam aposentados. Então foi um choque violento. Foi um choque. Muitos pais de família sofreram aí. William, me diz uma coisa, vamos tratar um pouco da estrutura que você cuida hoje. Você é presidente do sindicato e presidente da federação, que tem vários organismos, várias instituições sindicais. O período de fazer os acordos coletivos é agora. Isso, Mariana. A maioria dos acordos coletivos é feito no mês de maio. Está terminando. Maio e julho. Então estão todos se terminando. Como é que foram os ganhos? Os acordos foram bons? Olha, os acordos foram bons, não foram ruins não. A gente tem uma convenção estadual, que é a federação, que faz através da federação com cada sindicato patronal de cada um. E nós temos uma convenção estadual para ser seguida. Mas tem empresas que não conseguem seguir aquela convenção. Até por questão de faturamento, que ela é um pouco mais, com mais direitos para os trabalhadores, que geralmente são aplicadas para as empresas de maior porte. Então, aquelas empresas de menor porte, a gente fazemos os acordos coletivos, que se adequam à realidade da empresa e dos trabalhadores do momento, né? O salário hoje, em média, entre cargas, rodoviários e transporte coletivo, é de 2.100, o salário base do motorista. Eu estou colocando o motorista como base. Como base, né? É entre 2.100 a 2.600 o salário base. Hoje, de nível do estado, o melhor salário é do trabalhador do transporte coletivo em Campo Grande. Qual que é o base aqui? Que é 2.648. Mas isso depois tem vale alimentação? Não, isso é o salário seco Quais dele. são os benefícios que agregam nessa remuneração total? Isso aí é meio geral, né? Que geralmente segue todos os benefícios. Daí você segue de um ticket de alimentação, de uma cesta básica, de uma assistência à saúde para você e para a família, assistência odontológica, você tem também o PLR, que é um 14º, que é uma participação dos lucros, que se recebe de 6 em 6 meses, né? O Vale Gás, um mês sim, um mês não, tem as horas extras. Hoje, um trabalhador do transporte coletivo, ele tira em torno mensal de R$ 4.500, somando todos os benefícios, as horas extras. Essa é a faixa etária aí. Do transporte rodoviário, nessa faixa de R$ 4.000 também, né? O Cargas ele varia muito, porque ele trabalha muito sobre nota, conforme ele anda mais, ele é produtividade, né? E fica muito tempo fora de casa, e isso aí varia. Mas o salário base dele é em torno desse aí também, 2.400, 2.500. São 7h51 na cidade de Morena. Estamos falando com um sindicalista, defesa do trabalho. William, e política? Você tem filiação partidária? Já participou? Como é que é a vida de sindicalista e de político? Dá para combinar as duas coisas? Sim. A gente vive uma política até dentro de casa, né, Mariana? Então é o tempo todo política. Eu tenho uma paixão pela parte do movimento esquerda, porque eu acredito muito no social, eu acredito muito
no bem para o menor, né? E a parte esquerda ela vê muito isso. Sou filiado no PT desde 2002. Tem umas novas frentes aí, umas novas opções políticas que a gente pretende ingressar futuramente. Tá discutindo. Estamos discutindo, entendeu? Sou um fanato não pelo partido em si, mas pela pessoa do Lula. Por que você gosta dele? Você é de algum dos milhares de lulistas que o Brasil tem. Mas e quem não é, gente? Aquele homem lindo, maravilhoso, inteligente. Por quê, Mariano? Porque eu lembro muito bem, apesar de não ser tão de idade, mas e qualquer trabalhador, qualquer pai de família, se colocar a mão na consciência, ele não precisa ir longe, não. Vamos lá no governo do FHC, do Fernando Henrique, que teve seus momentos bons de governo, mas vê o que um trabalhador que veio do trabalho, o que ele fazia para sua família no governo dele e o que ele começou a fazer pela sua família no governo Lula. Eu acho, se a pessoa refletir e pensar, qual que foi as mudanças que teve. Verdade. A mudança do mundo do trabalho foi enorme, né? O ganho real do salário mínimo, quando começou o governo Lula era $40. Quando ele entregou era 150, era com certeza mais de $100, não me lembro. Posso cometer aqui uma inverdade, mas era com certeza acima de $100. E não vamos no amplo governo federal, não. Vamos no governo estadual. Eu, no começo aqui, falei que o meu pai é funcionário público. Uhum. Policial militar, da reserva, foi para a reserva, atingiu o tempo e voltou. Está naquele grupo de pessoas que volta para ativa. O que um policial militar ganhava no governo antes do Zeca? Meu irmão já era soldado, mas ele ganhava bem mal. O governo do Zeca reestruturou os servidores públicos estadual. O pessoal não tinha mais salário atrasado, teve prazer de ir pela sua função. Eu sou suspeito para dizer do governo Zeca, que eu fui presidente do PT naquele período, mas as bases para o governo atual, depois do governo Zeca, foi tudo lançado no governo Zeca. Reformulação da fazenda, reformulação do serviço público, reformulação, a ótica do Estado, como é que o Estado, habitação, economia, saúde, foi todo, né, os fundos, né, FIC, os fundos, os festivais, o Fundersul, o Fundo Social, o Fundo do Esporte, tudo foi criado no governo Zeca. Isso, Mariana, e eu queria deixar bem uma coisa clara, não estou aqui defendendo, não estou falando que não houve coisas erradas no governo, isso aí há em todos, mas tanto que o governo do presidente Lula aí ele provou que ele estava certo, que ele não tinha o que montaram para ele, e voltou bem, derrotou o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é um bolsonarismo de extrema direita. Eu digo que muitos bolsonaristas são até terroristas, né? Mas tá fazendo um bom trabalho. Eu creio que vai mudar muito ainda, vai fazer muito ainda pelo Brasil. William, 2024, qual que é seu propósito? Dezembro de 2024. Como é que você quer chegar lá? Mariano, a gente trabalha em grupo. A gente tem uma pretensão, né? Tem muitas coisas para acontecer ainda. Eu vejo que o ramo do transporte precisa de um representante forte, precisa de uma pessoa que dê condições para a sua categoria, não só para a categoria, mas numa maneira da população em geral. Mas vou falar da minha categoria, que é uma categoria sofrida, trabalhadora. Vamos pensar junto, igual eu te falei, tem um grupo. A federação hoje é composta por 9 sindicatos. Tem 9 sindicatos de transporte no estado de Mato Grosso do Sul.
temos pretensões políticas, mas vamos deixar as coisas ir acontecendo, Mariano. Vamos deixar as coisas ir se encaminhando. Eu acho que a Prefeitura de Campo Grande tem que ter mudanças. Não vejo coisas boas em Campo Grande, tudo parado. Esse trânsito de Campo Grande está um caos. Está um caos, obra parada, sem dinheiro, tantos escândalos acontecendo. Eu creio que tem que ter uma mudança severa na administração municipal. E tem que ter mudanças na Câmara de Vereadores também. E vamos ver se a gente consegue chegar lá futuramente. Vamos deixando as coisas acontecendo aí. Já tem candidato a prefeito ou não? Olha, tenho opção sim, em pré-candidata. E eu creio que o melhor nome hoje em Campo Grande, hoje que se desloca, é o Beto Pereira, que é um nome que você vê em evidências, tem o apoio do governo, o governo está se fazendo um bom trabalho no estado também. E eu creio que em nome, o do Beto Pereira hoje em Campo Grande é o mais preparado. Mais preparado. 7 horas e 58 minutos na cidade de Morena, estamos conversando com William Alves da Silva, sindicalista do setor rodoviário. William, está chegando perto das 8 horas, quero abrir os microfones para suas despedidas. Primeiro te agradecer pela gentileza de vir falar sobre o movimento sindical, sobre sua luta, sobre a luta da categoria, a luta dos trabalhadores de Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Mas se eu não perguntei alguma coisa, tem alguma mensagem que você quer dizer aos companheiros, alguma mensagem política, fique à vontade, o nosso microfone está aberto para você. Só desculpa interromper antes do William se despedir, só passar uma mensagem aqui do Cleiton Vargas, aqui no YouTube. William, grande força sindical, sempre lutando pela categoria. Obrigado, Cleitinho. Obrigado, conheço bem. Trabalhador, amigo aí do dia a dia. Mariano, queria agradecer o espaço, dizer que a gente está sempre à disposição, precisando de algum esclarecimento, estamos à disposição. E pedir, pessoal, vou pedir agora um pouquinho para a minha categoria, que é de motorista. O sindicato está de portas abertas, e lembrando que o sindicato não é meu, não é da empresa, não é de nenhum diretor. O sindicato é de vocês, trabalhador. Fortaleça seu sindicato, leve suas reivindicações. O sindicato bom é aquele que é cobrado, Mariana. Sim. É aquele que é cobrado. E quando você participa, dá gosto, porque você dá gás. Né? E dizer que o sindicato está lá para defender você, o trabalhador. E estou sempre à disposição, meu celular é 24 horas no ar. Às vezes a gente atende funcionários aí 2 horas da manhã, 1 hora. Estamos à disposição. E é isso aí, pessoal. Obrigado. 8 horas, a gente volta amanhã com quem, Mariana? Amanhã a gente tem a Flávia Larcon, Flávia Laís, que é a atriz que está vai estrear, na verdade, ainda em outubro. Ela vai estar representando a nossa querida Delinha no musical. Vai estar nos teatros a partir de outubro. Vai ser Délio e Delinha, um musical. E amanhã vem a Flavinha. E o ator que faz o Delinho, o Délio, que eu ainda não aprendi a pronunciar o nome dele. Então fica para amanhã, surpresa! Mas aí amanhã temos cultura. Obrigado, gente. Então até amanhã, se Deus assim nos permitir, com a nova entrevista agora sobre cultura. Obrigado! Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 106. Fique bem informado. Acesse nova106news.com.